Graça e paz, mais um Teologando a Palavra de Cristo. Agora nós vamos falar de Jesus no Getsêmani, capítulo ainda de número 26, do versículo 36 até o versículo de número 46. Como esses versículos são longos e eu quero fazer um pouco mais curto esse nosso estudo, né? Vou deixar para vocês, então, somente os versículos ao qual eu farei o comentário e depois vocês fazendo a leitura do texto ficam então com as explicações. Versículo 36 diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Versículo 38, para finalizar. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai comigo. Jesus, então, ele estava em grande agonia, em grande aflição, a proximidade da crucificação, de saber por tudo aquilo que ele ia passar naquele momento de sofrimento e de dor, da separação do Pai e da morte pelos pecados do mundo inteiro e de cada pessoa também em particular. O plano divino então estava traçado. Jesus já sabia de tudo que iria acontecer com ele, inclusive os cravos na mão, o furo no seu lado e tudo aquilo que os soldados fizeram com ele. Forma de violência. Também a violência verbal praticada ali pelos sacerdotes, as acusações falsas, as calúnias a respeito de Jesus. O plano então divino, ele estava ali chegando ao seu ápice, ao seu final. Mas a natureza humana de Jesus ainda lutava. Lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 7 até o versículo 9, inclusive dá uma falada sobre isso aí. Então, por ter sofrido tamanha angústia, Jesus pode ter compaixão de nosso sofrimento. A força para cumprir a sua missão, ela veio de uma comunhão íntima com o Pai, que também é a fonte da nossa força, é a fonte que nos inspira, é a fonte que nos fortalece no momento de fraqueza. Como diz lá em João, capítulo 17, versículo 11, João, capítulo 17, versículo 15, João, capítulo 17, versículo 16, 21 e 26. Jesus, ele não estava se rebelando contra a vontade de Deus quando ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Vamos dar uma lidinha nesse texto. Versículo de número 39 diz: Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ou seja, não seja feita a minha vontade, sim a sua vontade. Então Jesus, ele não estava ali se rebelando contra a vontade de Deus ou contra a vontade do Pai, quando ele perguntou se era possível afastar o cálice da sua morte, daquela morte tão cruel, tão vil, tão dolorível naquele momento. Para a separação, então, do sofrimento e da dor que ele estava vivendo. Na verdade, ele estava reafirmando o seu desejo de fazer a vontade de Deus quando disse: Todavia, não seja feito o que eu quero, mas contudo aquilo que o Senhor quer,
mas tudo aquilo que tu queres para com a minha vida. A sua oração nos revela então o seu terrível sofrimento. Sua agonia era pior do que a morte, porque estava pagando todos os nossos pecados, toda a nossa dor, toda a nossa doença estava levando então sobre ele na sua morte. Ao ser então separado de Deus. O Filho de Deus, que jamais pecou, tomou sobre si os nossos pecados para nos salvar do sofrimento e dessa separação entre nós e Deus. Porque os nossos pecados nos separam de Deus, nos separam do nosso Deus. Eles criam uma muralha, muitas vezes intransponível. Então, em momentos de sofrimento, as pessoas às vezes elas desejariam conhecer o futuro ou a razão de sua agonia. Jesus ele sabia o que o esperava e conhecia o motivo. Mesmo assim, sua luta foi intensa, mas mais violenta do que qualquer outra que temos ou que tenhamos enfrentado no nosso dia a dia. O que é necessário para ser capaz de dizer: não se faça a minha vontade, Senhor, mas se faça a tua. Você já pensou sobre isso? Já fez uma reflexão de você chegar: não, Senhor, eu não quero determinar nada, eu não quero imprensar ninguém na parede, eu não quero imprensar Deus na parede, mas que seja feita a sua vontade. É necessário, então, ter uma sólida confiança nos planos de Deus, bem como permanecer em oração e obediência para dar cada passo nesse caminho. Tem que ter, então, muita fé em Deus, muita confiança em todas as promessas que foram feitas para com as nossas vidas. Reflita sobre esse momento de Jesus no Getsêmani e você vai perceber isso. Versículo de número 40 e 41 diz assim: E voltando para os discípulos, o achou dormindo, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste vos vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, então, ele usou a sonolência de Pedro para preveni-lo contra todas as espécies de tentações que os discípulos logo enfrentariam. A maneira de vencer a tentação é conservar-se alerta, vigilante, orando a todo tempo. Manter-se atento significa estar consciente das possibilidades de ser tentado, perceber a sutileza da tentação e do tentador e estar espiritualmente equilibrado para poder vencê-la. Paulo ele diz: eu não defiro golpes no ar, mas eu esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão. É isso que Paulo diz, porque ele sabia muito bem aonde era o seu descontrole, aonde ele tinha que se policiar, aonde ele tinha que estar com a sua mente saudável para que ele pudesse então ali continuar em frente em Cristo Jesus. Ele sabia muito bem aonde era a sua fraqueza para a questão do pecado. Não podemos fazer muitas vezes isso sozinho. Precisamos de outros conosco, reunidos em oração, um fortalecendo o outro. A oração, então, ela é essencial, porque o poder de Deus, ele pode fortalecer nossas defesas e derrotar o nosso inimigo, Satanás. Quero que você esteja atento.
vigilante e esteja sempre aí, reunido em oração diante de Deus. Versículo de número 46. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Eu quero fazer você entender que todo o capítulo de número 26, você vê que Jesus já sabe o que vai acontecer. Jesus já conhece cada passo, cada momento, desde o momento da ceia, da traição, e o momento em que ele será retraído e será recolhido, então, para ser levado ao sumo sacerdote. Ele tem ciência disso. Esteja prestando bem atenção, porque esse texto ele é muito abençoado e muito maravilhoso para com as nossas vidas. Porque ele poderia ter desistido de tudo. Ele poderia não querer ter ido à cruz do Calvário. Mas mesmo sabendo de tudo, ele foi por nós. Ele foi por você. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Que o Espírito Santo de Deus esteja a falar conosco. Que o Espírito Santo de Deus esteja a abrir os olhos do nosso entendimento. Destapar ou tirar as ceras e os comichões dos ouvidos, para escutar a voz do nosso pastor, o Senhor Jesus Cristo, único e suficiente Salvador das nossas vidas, o soberano Deus, eternamente. Amém. Fiquem todos na graça e na paz. Até o próximo Teologando a Palavra de Cristo.